Fala turma, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui, se você clicou para assistir, eu tenho certeza que se você ficar até o final, informações valiosíssimas vão ajudar a transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Bem, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu fui um filho aos 6 meses praticamente adotado. Beleza, eu fui adotado. Meus pais de criação me pegaram ali com os 6 meses, me trouxeram do Maranhão para o Rio de Janeiro. Meus pais de sangue eram totalmente alcoólatras e me fizeram ali num carnaval. E eu sou aquele filho que a galera fala assim: ó, não sei o que, foi feito no carnaval na Bahia. Sem brincadeira aqui, direto da porta. E aí veio meus pais de criação, beleza. Me deram estudo, pagaram uma boa escola para mim e eu desperdicei, deixei a peteca cair várias vezes. Eu reprovei uma vez só na minha vida, mas eu passei todas as séries, concluí meu ensino médio, graças a Deus. E aí, quando eu vim pro mundo do negócio, eu sempre fui impedido de trabalhar novo, eu sempre queria estar empreendendo, nem que fosse no Burger King. Acho que, lembrei. O meu primeiro trabalhinho foi no Burger King com 15 e 16 anos, que era que eu queria ganhar um saláriozinho, né, pra comprar minhas coisas. Enfim, fui tentando forçar a barra ali, meus pais sempre falando, estuda, 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 estuda. Só que é aquilo, cara. Se você não mora num ambiente onde as pessoas estudam, a dificuldade de você entender que o estudo é fundamental, demora um pouquinho. Demora mesmo. E aí eu lembro que a minha mãe, ela sempre tava brigando com meu pai, eu vendo aquela confusão toda. Aquilo era chato, mano. Aquilo era chato porque você é adolescente, não entende bosta nenhuma de. É, como que eu posso, sabe, tomar a decisão, cair pra dentro do negócio. Porque hoje em dia, pessoal. Sério mesmo, a garotada de 16, 15 anos, se ela desenvolve um pouquinho ali, uma maturidade na internet, ela ganha dinheiro, começa a trabalhar, elas leem livros, elas sabem informações, elas vasculham, assim como o jogo, igual o jogo. Lembro quando eu era viciado em jogo, só que eu perdia muito em jogo, até porque as minhas as afirmações que eu tinha dentro da minha mente que eu não servia para nada, que eu não prestava, porque era isso que meus pais falavam na minha cabeça, ó, você não serve para nada, você não presta, você não estuda, você é isso, você só tira nota baixa, e assim ia. Então era uma briga do cacete, eu tentando melhorar e meus pais é, me arrebentando na questão de autoestima. Então eu fui um garoto que sempre tive dificuldade assim de estar no meio das pessoas, de me relacionar com pessoas novas, de chegar numa garota, né, bonita. Pô, chegar numa garota bonita, então eu parecia que tinha uma pedra de gelo que se derretia na hora. Aquela avalanche de suor assim, ó. E quando falava, gaguejava, é, uma gaguejada em um segundo, eu falava, caraca, velho, que isso? E assim foi, cara. Quando eu dos meus 18 anos para os 25 em diante, eu fui entrando no mundo corporativo, vendo aquelas pessoas ali que, sabe, atuam no trabalho, fazem as coisas bem feitas. Eu não digo de um ambiente corporativo negativo. Claro, eu trabalhei até o último agora. A última empresa que eu entrei era por ser de fato dinamarquesa. Eu falei, pô, o comportamento das pessoas aqui deve ser incrível, né? Dito e feito, meu irmão, dor de cabeça purinha, mas eu fui, te precisava. Eu lembro que antes de ser contratado para essa empresa, eu tô contando a minha história aqui, mas se você assistir meus outros vídeos, que se inscreve no meu canal, irmão. Se inscreve no meu canal porque você vai ver minha transformação, já está acontecendo na minha vida, mas eu vou compartilhar tudinho da minha vida, minha história para vocês. E eu lembro perfeitamente que depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, né, eu perdi minha mãe morando no apartamento deles e meu pai começou a falar na minha cabeça que ia ser diferente, que a gente ia morar, né? Aí começou aquela história de, tipo assim, já viu aquelas histórias que a pessoa fala assim, vou fazer tudo por você e no fim não faz nada? E foi isso que aconteceu de novo, só que dessa vez minhas intuições, graças a eu agradeço muito a Deus porque quando minha mãe estava estirada no chão, num acidente que teve, e eu fui lá, eu lembro que eu já não estava eu já não estava sentindo bem
do que poderia acontecer com ela, porque ela era uma pessoa muito negativa e sempre ela falava umas paradas. E eu tava lendo na época A Lei do Segredo. É, A Lei do Segredo. O Segredo, o livro chamado O Segredo. E nessa época eu tava lendo O Segredo, vinha aquelas paradas de afirmação negativa, que se você falasse alguma coisa negativa, isso podia acontecer na sua vida. E minha mãe falava muito sobre isso. Eu falava, meu Deus, velho, tá passando um filme na minha cabeça aqui pesado, velho. Por isso que o Segredo, às vezes o meu colega falou assim, pô, já li tudo. Eu falei, ah, não leu não. Você, do jeito que você fala que você passa uma dificuldade, caraca, na vida tá passando um perrengue, então você não leu direito, mano. E aí, eu lembro que minha mãe sempre gostava de fazer um cafezinho de tarde e me avisava, ó, o café tá pronto. Caraca, velho. Ela falou que ia sair. E eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou aí pegar o café. E eu tava sentado assim, sabe o que que era? Pedindo orientação, irmão. Eu tava estudando Pense e Riqueza com uma dificuldade do caramba, porque eu nunca peguei um livro realmente pra ler, né? Com afinco de ter conhecimento daquilo. E eu lembro que ela tinha dado uma saída e o porteiro me interfonou. Eu tava sentado assim, acho que eu tava lendo um livro. Olha só o que eu tava escrevendo no caderno, por causa do livro O Segredo. Eu tava fazendo um texto para dizer, né, para o universo que eu queria que ela tivesse viva, mantesse ela viva, porque e eu sempre criava uma nova realidade na vida dela, tipo assim, que ela vai ser uma pessoa maravilhosa, ela vai ter a casa própria dela, que ela sempre tanto queria, que não sei o que, sempre botava histórias boas nessa anotação. E sabe o que era mais engraçado? Ela não sabia de nada disso que eu tava anotando. Ela não sabia que eu tava querendo uma nova realidade para ela. Lembra da história que eu falei que ela era muito negativa? E ela foi e saiu. Sendo que. Vamos lá. Sendo que uns meses atrás, antes de tudo isso acontecer, ela se. Saindo do ônibus, o cara avançou e ela caiu. Aí machucou. Aí sempre tava raivada, velho. Sempre tava enraivada com tudo. E aí eu lembro que uma vez ela foi, saiu, caiu de novo. Aí eu falei, o que aconteceu? Pô, caí uma vez do ônibus, ela falou, e agora caí da van, que não sei o que, meu Deus, não sei o que tá acontecendo comigo. E aquelas histórias. Sendo que eu falava pra ela, pô, tenta ser mais tranquila, cara, em relação, né? Você sempre tá reclamando, questionando. Cara, tenta mudar isso. Ela, pô, me deixa quieto, eu sou assim mesmo, pá. A ignorância vinha à tona. Aí eu falava, caraca, mano, ferrou, tá bom, tranquilo. Nesse dia, eu refletindo ali entre eu e Deus, tal, ela saiu, o interfone tocou, o porteiro querendo falar comigo, pois não, pode dizer, cara, é o seguinte, sua mãe acabou de ser atropelada e, pô, cara, ela tá sem documento lá na hora, ela tá sem um documento, você precisa levar o documento aí. E eu, puta, velho, isso acho que era uma quarta-feira, mano, isso era uma quarta-feira. E aí eu, quarta-feira, 3 horas da tarde, meu pai saía pra beber de madrugada, meu irmão acho que dormia, na hora do almoço ainda tava dormindo pra caramba. E eu fui, entrei no quarto, vasculhei ali a bolsa dela, pá, achei a identidade, meu pai deitado, falou assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, nada não, tá, não sei o que. Aí eu fui sair, ele nem sabia, continuou dormindo. Eu fui lá, pá, cheguei lá, ela estirada no chão, trânsito parado, ela foi atropelada justamente na rodovia, onde ela dizia para as pessoas não atravessarem. Ela já resgatou 2 pessoas acidentadas lá. Ela era técnica de enfermagem, então 2 pessoas que foram acidentadas naquele mesmo local que ela foi acidentada. É, pô, ela falava, mano, os outros não atravessar. E justamente quando ela atendeu essas pessoas, socorreu essas pessoas, ela falou, pô, não atravessa ali, tem uma passarela. Ela fez justamente a coisa. Ela não atravessou a passarela, foi atravessar a rua. E ela na hora ali, né? Eu falei que, poxa, o que aconteceu, cara? Foi atravessar logo a rua aqui que você sempre, né, falava. Ela, meu filho, eu não vi, eu não vi a moto, que não sei o que. Eu falei, poxa. E aí eu vi ela num corredor, aí passou um filme na minha cabeça. O que eu imaginei? Eu falei, pô, no corredor é complicado. A gente, que é novo, entrar num corredor pra atravessar. Eu não atravesso o corredor de cara. Nem o sinal, irmão. Eu sempre falei pra ela, falei assim, ó, nem quando tá sinal vermelho eu atravesso de uma vez. Sempre tem um doido. Sempre tem um doido na rua. E eu não fiz isso. Aí eu falei pra ela, caraca, mano, o cara deve ter. Aí eu fui, peguei o capacete assim, ó, que eu achei no chão.
Falei, eu vou lá no filho da mãe, que ele também tava caído no chão, o cara de moto. Sabe agora a minha vontade? Eu me vi dando uma capacetada bem forte na cabeça dele pra ele desmaiar. Quando eu cheguei perto dele assim, ó, o... eu olhei bem pra cara dele assim, ele olhou pra minha cara. Aí eu falei, pô, irmão, tu, pô, atropelou minha mãe, mano. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, pô, tua mãe tá bem? Aí eu falei, pô, cara, minha mãe tá totalmente esculhambada e tal, não sei o que. Resumo da história. Enfraqueci, não dei a capacetada no filho da mãe. Resumo da história, o cara me deu uma dor de cabeça que falou que a moto era de trabalho. Aí eu falei, rapaz, é o que eu tô falando, eu moro em comunidade. Fui conversar com um colega, o cara falou, ó, faz o seguinte, manda ele vir aqui cobrar que a gente vai dar uma cacetada nele. O cara desse merece morrer. Eu falei, quer saber? Vou deixar quieto. Vou deixar quieto que eu tô lendo O Segredo e eu vou continuar, vou persistir. A parada é outra coisa, né, mano? Você quer crescer na vida, tu tem que ser uma grande pessoa. Não adianta você, né, no meio do caminho, por causa de uma vírgula, você, né, fui lá, o bombeiro, na época, o sargento lá falou, ó, irmão, eu sei que ela é sua mãe, mas a situação não foi boa e tô vendo que tu é um cara muito tranquilo. Eu posso confiar em você, porque você vai poder entrar dentro da ambulância e ir junto. Eu posso confiar em você? Eu falei, pode, cara, tranquilo. E aí, durante esse trajeto pro hospital, eu tava conversando com ela. E aí eu falei pra ela, ó, lembra que eu te falei, cara? Que ela falava assim, tô sentindo uma dor aqui, não sei o que. Eu falei, ó, imagina que a dor já sumiu, tá tudo resolvido, você tá em casa, a gente tá bem, que não sei o que, papapá. Aí ela, eu tô tentando, que não sei o que. Eu falei, caraca, velho. Resumo da história, perdi minha mãe, ela faleceu. Meu pai é lá deitado na cama, ele simplesmente, assim que acordou, só cheguei pra ele falar, ó, mãe foi atropelada, aconteceu isso e aquilo, que não sei o que, blá, blá, blá. Ele nem imaginava, meu irmão, o que tinha acontecido. Minha mãe já tava no hospital, ele só ficava pensando que ela tava bem. Fomos na farmácia, fomos ali, não sei o que, ele comprou roupa, comprou é, medicamento não, sabonete, tudo, né, que a pessoa precisa quando tá no hospital. Fomos de manhã. Fomos de manhã, eu falei pra ele, ó, eu fiquei até de noite, mano, ela foi acidentada às 3 horas da tarde, mas meia-noite eu tava saindo do hospital descalço, que eu não lembro onde ficou minha sandália, só conversando com Deus, voltando pela rua assim, eu falei, caraca, conversando, e é assim, cara, a vida não é mil maravilhas não, pessoal, e eu vim conversando e tal, eu lembro que minha irmã me ligou perguntando o que tinha acontecido, porque ela tava indo pra casa da minha irmã. Essa história aqui ficou muito longa, né? Mas vou continuar. A partir daí, a minha ficha começou a cair. Eu lembro que da madrugada pro dia seguinte, acho que foi 2 dias, cara, a ficha não caía que ela tinha, né, falecido. Mas aquele fardo do luto, meu irmão, é sinistro. Então, eu lembro que de alguns aprendizados que eu tive sobre perdoar, sobre você agradecer, sobre você não juntar as mágoas, tudo que você passou. Eu fui lá e comecei a dissolver da minha cabeça, me perdoa, Deus me dá sabedoria, só me dá sabedoria para me lidar com essa situação. Desde quando ela foi acidentada até aquelas semanas ali triste para mim, eu sempre ficava assim, ó, Deus me deu orientação, o que que eu faço a partir de agora, que não sei o quê. E meu pai contando aquela lorota que a gente ia viver juntos, que não sei o quê, papapá. E a ficha. E tipo assim, lembra que eu sempre. Eu sei que assim. Eu comecei a perguntar para Deus o que eu posso fazer para continuar normal, tranquilo, lidar com a situação. Eu não fui no enterro dela. Por quê, gente? Quando eu começava a perguntar para Deus o- como que eu podia lidar com a situação, aí quem foi pro enterro foi minha mãe, foi minha irmã, né? Minha irmã da mãe de criação, foi a família todinha pro enterro. Meus parentes que vieram dos outros estados para vir pro enterro, eu não fui, literalmente não fui. E sabe o que que eu fiz? Eu desliguei o celular. Sabe por causa de quê? Tá eu querendo estar numa frequência boa, independente da situação. E aquelas pessoas mandavam, né, mensagem preocupadas, que não sei o quê,
eu não gosto disso, de ser coitadinho, sabe? Então os outros, que não sei o que, eu entendo, que papapá. Meu irmão, vou ser bem sincero contigo. Depois que eu aprendi essas coisas, comecei a estudar, né, Pense e Enriqueça, eu consegui ser uma pessoa mais forte dentro de mim. E aí, eu lembro que realmente eu não falei com ninguém, eu não fui no enterro, deixei meu pai de criação fazer o que tivesse que ser feito lá, minha irmã de criação tá lá. Isso vai de cada um, tá, pessoal? Porque é assim, na vida tudo é assim, né? Ou você se leva pelo lado, ou você deixa se levar pelas circunstâncias da vida, ou você controla isso. Você controla isso. Eu gosto de me controlar, eu gosto de ter o controle de mim mesmo, tá? Por isso que eu tô aqui contando essa história pra vocês, que algumas pessoas vão se identificar, alguém já passou por isso, já passou por alguma situação e não soube como lidar. Então eu sempre fechava os olhos e pedia orientação a Deus. E nesse meio termo aí de orientação a Deus, eu lembro que vinha, né, meu pai de criação ninar na minha cabeça falando sobre, vou poder te ajudar, vou fazer isso. E vinha as pessoas falando, né, vou te ajudar. Pô, meu tio ainda veio falar comigo assim, ó, irmão, enquanto eu puder te ajudar, todo mês eu vou te mandar um valor que não sei o que. Eu falei, sabe o que eu ficava pensando naquilo? Parecia que eu tava sendo sendo prostituído com essas informações. Por quê? Eu passei a vida inteirinha sendo impedido de tomar decisões que eu queria na minha vida. Aí depois de velho, perdi minha mãe, os adultos ainda falando na minha cabeça o que eu tinha que fazer. Eu falei, não, irmão, vou fazer o que eu quero. Quando meu pai, não sei o que, vamos para Natal. Eu falei, não vou. Tô tranquilo aqui, vou me virar. Pô, no Rio de Janeiro, não sei o que. Eu falei, meu irmão, vou ficar aqui no caos do Rio de Janeiro. Vou me desenrolar aqui no Rio de Janeiro. Tá cheio de. Eu só pensava nisso, né? Tá cheio de empreendedores aqui, se desenrolando na vida, caindo pra dentro dos problemas. E eu vou ser um desses. Eu vou ser um desses que enfrenta os problemas, independente de qualquer coisa. Não vou ser, como é que chama? Que aceita a pobreza, aceita a miséria, aceita a questão ruim, aceita que não teve uma vida perfeita, tá ligado? Aí, não sei o que, não tive uma vida boa, então por isso mesmo eu vou continuar na mesma. Não, eu não aceitava isso e eu tomei as decisões, portanto que eu fui caçar emprego por conta, assim, com sede, né, de querer estar numa empresa, consegui numa sexta-feira rodando Niterói todinho para arrumar um trabalho, nem que seja na líder, de atendente, algumas coisas. Ia chamar, eu era chamado para as entrevistas. Eu até falava, né, do que tinha acontecido, pô, perdi minha mãe, não sei o quê. Meu irmão, ninguém queria saber disso, não, parceiro. Eu cagava porque eu falava. E eu fui entendendo esse lado. Um belo dia, fui chamado para uma empresa chamada, essa empresa top, para mim foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida, sem ter curso, sem ter faculdade, sem nada. O cara só gostou de mim, sabe de quê? Das 250 pessoas que ele tinha para entrevistar, não era 250 pessoas para entrevistar, não, era 250 candidatos. E dentre eu ali, né, na conversa, ele gostou muito de mim. Por quê? Ele falou assim: o que você faz agora durante o dia? O que você gosta de fazer durante o dia? Eu falei pra ele, cara, vou ser bem sincero contigo. Eu não entendo muito de muita coisa, mas pelo menos eu tenho um livro ali que eu gosto de estudar, que é o Pense e Enriqueça. Eu tenho um livro ali que eu já li, que é O Segredo, né? Esses livros, né? Sobre esse livro, e na época era Hélio Couto, sobre PNL, eu descobri a PNL ali com Hélio Couto, que é Programação Neurolinguística. E ele foi e falou assim pra mim: caraca, mano, é sério? Você sabe um pouquinho de PNL? Eu sou doido pra estudar esse assunto, mas eu não parei ainda. Eu sei que é importante pra mim. E o dono da empresa falando isso. Aí eu sei que é importante pra mim, que não sei o que. Eu falei, pô, cara, né? Querendo desenvolver, aprender. Aí ele começou a explicar um pouquinho da embarcação, que eu não entendia nada. Calado, trim zero da embarcação. E sobre arqueação, toda embarcação ela tem uma arqueação, que é o que? A medida, as alturas tanto do lado direito da navegação, o lado esquerdo da navegação, a proa, que é a frente, a popa, que é a parte de trás do navio, né? Esqueci a parte de cima que a gente fala lá. Enfim, aí eu fui aprendendo sobre embarcação sem nunca ter trabalhado em embarcação, mas ele explicando ali, né, mó atencioso, o cara muito gente boa,
Eu não tinha nada contra ele, um cara, mas todo dono de uma empresa, ele tem que ser um pouco ignorante, ele sempre tem que um pouco ser fechado, porque não existe esse negócio de ser amigo de todo mundo, que todo mundo é uma mil maravilhas na vida de vocês. E aí eu comecei também a amadurecer por conta desse cara que me contratou, eu lembro o nome dele, Nicolas. Hoje ele tá lá nos Estados Unidos trabalhando com outras paradas. O cara é muito foda, moleque desenvolvedor pra caramba. Ele tem menos de 40 anos, mano. Já chegou nos seus milhão ali, sendo que foi justamente o que ele falou também, cara. Ele falou, ó, cara, eu comecei como operador, tá? E assim, o objetivo, o sonho que você tem é isso que te torna, que você sabe que uma hora vai dar um problema, alguma coisa possa acontecer, mas aprendi com o Hélio Couto também que você, diante de qualquer situação, você, né, mantém a calma e sabe lidar com aquilo. Tem muita gente que não sabe lidar com uma situação. Tinha gente falando assim, pô, cara, eu achava que tu ia se suicidar, mano. Quando tu perdeu tua mãe, as pessoas falavam, né? Pô, achava que tinha acontecido alguma parada. Eu falei, caralho, esse moleque vai se matar, que não sei o quê. Pô, quando tu sumiu então, eu falei, caraca, mano, será que aconteceu alguma coisa com ele e tal, não sei o quê. Sabe? Muito engraçado, acho que na época, quando aconteceu alguma parada comigo, sabe o que eu fui fazer nessa semana aqui de luto? Eu fui pro shopping. Eu fui pro shopping e tal. Eu gosto de observar as coisas legais, assim, via família unida, isso. Eu gosto de ver essas situações legais, tá? Eu não, já que eu não tive, eu tenho que ver com bons olhos as paradas, né? Não julgar, tipo, caraca, eu queria que aquela família não fosse assim, que não fosse unida. Eu não queria que aquele cara fosse bem sucedido, então eu sempre tive esses bons olhos aí de ver uma pessoa prosperar e ficar feliz por isso. É, é isso, cara. Acredito que algumas pessoas vão se identificar com essa história, ou elas vão ver por outro lado. Voltando aqui à história lá desse trabalho, eu fiquei uns 6 anos lá e decidi, ó, cair fora, porque eu falei, vou empreender para mim mesmo. O gerente excepcional dessa empresa, ele viu o que eu tava fazendo, eu mostrava sempre pra ele o que eu tava fazendo, ele falava, cara, você tem um puta projeto aí nas suas mãos, tal, não sei o que, eu te dou total apoio se você quiser ser dispensado, cara. Eu acredito na tua palavra, tem muito marmanjo velho que sai da empresa, de uma corporação igual a essa, pra receber o seu salário e gastar igual um doido aí na rua, e retornar pedindo trabalho, pedindo trabalho de volta, né? Mas, pelo que eu te conheço, cara, você é um garoto muito. Tipo assim, o couro pode estar comendo, meu irmão. Mas tu não vai ver, ó, cair uma lágrima. Não vai me ver cair uma lágrima. Porque eu controlo essa questão também de, tipo, não tá me matando, pô. Não vai me matar. E eu não vou me matar por causa disso. A gente tá aqui na Terra, a gente vai passar por vários processos. A gente vai passar por várias situações. Meu filho, quando nasceu, ele teve que ficar internado 3 dias, porque a diabetes. Diabetes. O. Ai, esqueci o nome. Essa parte da glicose. A glicose estava alta. E as médicas falaram: ó, ele não pode ser liberado. Antes o que vai ser entubado. Minha esposa caiu no choro. E eu fiquei. Tipo assim, eu não chorava. É o que eu tô falando. Sabe o que eu chorava? Quando eu ia pra coordenação. A professora me tirava de sala de aula e eu ia pra coordenação. Chegava lá na coordenação, eu tinha uma coordenadora, meu irmão, na escola, mulher, tinha a cara toda derretida aqui de queimado, meu irmão, a boca puxada assim pra trás, assustadora, assustadora. Os outros tinham pavor de ir pra secretaria bater de frente com aquela mulher. Meu irmão, quando aquela mulher me comia no esporro, eu começava a rir, ela falava, você tá rindo de quê? Tu tá vendo algum palhaço aqui? Ela sempre falava isso, você tá vendo algum palhaço aqui, você precisa ir no psicólogo. Eu vou falar pra sua mãe, caraca, minha mãe ia pra escola, me arrebentava, falava que eu tinha que ir pro psicólogo mesmo, que não sei o que. E era aquilo, é o que eu tô te falando, você pode ter a melhor vestimenta, melhor tudo, a melhor educação, mas se seus pais não te falar coisas boas que você, tipo assim, te modelar pra fazer coisas legais, tipo assim, meu irmão, vou dar o exemplo do livro, tá? Te modelar a ouvir eles lendo, te modelar com uma boa música, te modelar com algum ambiente, tipo natação. Meus pais não gostavam de esporte, nenhum dos dois mesmo. Falasse de esporte pra eles é a mesma coisa de tá falando besteira na cabeça deles. E eu
é, fui descobrindo essas coisas vendo as pessoas fazendo, igual a natação. Eu conheci o melhor amigo que eu tive quando eu era moleque, ele fazia natação. Eu falei, cara, eu quero todo fazer natação. A natação era cara, pô. A natação era cara. Eu conseguia ter acesso a essa natação porque a natação foi ele me ensinando a bater perna, me mostrando como é que faz. Ele, mano, o principal você já sabe, você não sabe se afogar, tá ligado? Então você tem que aprender a boiar, tal, não sei o que. E aí, com muita dificuldade, eu nadava igual um maluco e ele todo técnico, né? Quem nada, quem faz natação aprende a deslizar na água, tal, não sei o quê. E eu não sabia nada daquilo. E eu ia, batia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, todo descacetado, morrendo, cansado, mas ia e voltava, uma garra do caramba. E aí eu fui, entrei no jiu-jitsu, eu fui aprendendo muita coisa com os outros. Meus pais mesmo não me ensinaram essas paradas, não me ensinavam tal. Fazer o quê? Isso aí acontece na vida de todo mundo. Tem gente que passa a vida inteirinha, os pais não ensinam nada de relevante. Tipo assim, a pessoa ser controladora de si mesmo. Tipo assim, o que torna uma criança ser confiante é você falar pra ela, tipo assim, pausadamente. Eu sempre faço com meu filho, né? Tipo assim, tô conversando com ele. Igual ontem, ele queria um docinho que tava lá na geladeira. Eu falei, filho, olha só, o doce. Hoje a gente já foi na festinha, comemos um docinho. Agora de noite deixa o doce quieto, vamos comer amanhã. Aí começava a soltar um sorriso pra ele, né? Vamos comer amanhã, cara. Amanhã você vai poder, né, comer esse docinho. Hoje mesmo. Aí, tipo assim, eu fui conversando com ele e ele, né, bolado, né, comigo por causa disso. Aí eu fui conversando com ele, tranquilo, tranquilo. Aí, pum, ele ficou na minha frequência, me respeitou. Aí eu, pô, desliga a luz aí pra papai. Vamos dar uma deitadinha junto ali, não sei o que. Ele foi, desligou a luz e fomos deitar tal. Aí durante o sono, dormindo, né, bolado ali, boladinho, né, comigo. Aí, daqui a pouco fomos, dormimos, tranquilo. Hoje de manhã já acordou, outra felicidade, e assim vai, né. Eu só não posso... Pô, que sei o que. Pô, meu irmão, aí, eu detesto. Eu vejo os outros comendo os filhos no esporro, igual uma menininha lá sendo... O pai, a mãe, né, metendo na porrada, que não sei o que. Aí viu lá, não sei o que meu filho fez. Aí falou, é assim mesmo, que não sei o que, criança vacila. Aí, tipo assim, ela dando exemplo como se, como se, seu filho vacilou, mete a porrada e tal. Ah, meu Deus do céu, cara. Cada uma, né? E assim vai, a gente vai passando pela vida, vai aprendendo um monte de coisa, vai passando situações. Eu mesmo já me acidentei de moto e não sei o que, peguei uma motona aí, meu sonho de ter uma Lander e eu, ó, a partir dos meus 18 anos em diante eu comecei a realmente usar a minha mentalidade a meu favor, tá? Olha só essa lista de verificação aqui, ó. Isso aqui é do Bob Proctor. Tá bem rabiscado aqui, né, cara? Mas tá escrito aqui, ó, lista de verificação de 14 pontos para construir o negócio dos seus sonhos. Enfim, além do o livro O Segredo, ele fala um pouquinho sobre você visualizar uma parada legal lá na frente, né? Que você quer ver atuando, sentir o cheiro do ambiente, como é que você vai estar vestido, né? No seu carro, o seu carro entrando na garagem. Hélio Couto também fala sobre essas coisas. Na época, eu lembro que eu botei uma moto lá, a bege e tal, não sei o que, e eu tava trabalhando nessa empresa aí, que eu meti o pé. Sou grato pela empresa que eu trabalhei, mas eu tô feliz, isso que importa, eu tô feliz, independente do, hoje esse mês não foi bem na minha área de atuação, né, que eu trabalho com vendas, mas teve mês que foi, sim, pô, resultado muito superior ao que eu já trabalhei na minha vida, e eu acredito que é uma questão mesmo de ter um gráfico na nossa vida, a nossa vida ela tem um gráfico, tá? Então, você respeitando isso, você vai se dar bem, porque você não vai desviar o caminho, porque não é possível esse objetivo. É possível sim, cara, é possível sim. Eu vim aqui, ó, eu vou fazer 100 vídeos aqui nesse YouTube, eu tenho um outro canal também que já vai bater os 100 vídeos, em um ano praticamente, postando vídeo. Tem gente que tem dificuldade de postar um vídeo, eu já vou fazer 200 vídeos praticamente, somando os dois canais. E eu pretendo chegar aos 1000. Eu tava na mentoria, eu tava conversando lá, falei, ó, cara, por mim, se depender de mim, eu chego a 1000 vídeos esse ano. Só que, pô, uma meta, pô, 1000 vídeos esse ano ainda. Olha só, a gente já tá no final de 2026. Mas é uma meta grande que dane-se, eu vou chegar lá. É isso, rapaziada. Eu espero que esse vídeo aqui ajudou em algumas
questões, algumas pessoas vão chorar, outras vão sorrir com isso, outras vão falar que, pô, esse cara falou bobagem, esse cara não sabe nem o que tá falando, e é assim mesmo. Eu frequentei, cara, eu tava nessa empresa aí, dinamarquesa, eu frequentei, tinha plano de tudo quanto é gosto, cartão refeição, cartão alimentação. Hoje em dia as pessoas até me perguntam, né, os amigos meus, eu falo assim, pô, ainda tá lá, tá embarcado ainda? Eu falo, não, tá fazendo o quê? Eu falo, tô trabalhando pra mim. Que isso, cara, largou aquela empresa lá, que não sei o quê. Eu falei, parceiro, larguei, que vontade que eu tinha e consegui, entendeu? E um monte de gente lá, ó, foi mandado embora. As pessoas que estão lá vivem mandando mensagem falando que é doido pra sair de lá. Eu falo, é assim mesmo, você. Agora, se você tiver, né? Se você tiver um plano maior pra você, você vai continuar. Você vai sair de lá. É isso que vai acontecer. Se tu não tem plano, é melhor nem sair. É melhor continuar lá. Igual o gerente falou, ó, um monte de gente aqui sai e tá me pedindo pra voltar a trabalhar aqui um mês depois. Tá ligado? Pô, tu me mostrou um projeto, eu nunca vi isso na minha vida. Tipo assim, eu chegar, mostrar pra ele, ó, só o que eu faço aqui, enquanto eu tenho tempo livre lá fora, não tinha filho, não tava casado, morando sozinho lá, passando perrengue, porque meu pai meteu o pé, praticamente foi morar com uma amante que ele já tinha casa. Olha só, minha história é muita bagunça, velho. Mas acabei assim, aprendendo várias coisas. Ah, hoje em dia tenho condição de pagar minha natação. Acordo 5h30 da manhã, tô na natação, saio 6h15. E pra mim é gratificante pra caraca, velho. Né? Você ter a consciência de que tá indo por conta própria, tá pagando tua paradinha ali, né? Não tá dependendo de paz. Meu irmão, o melhor papel que tu faz pra tua vida. Mas é o que eu digo, pessoal. Eu. O, isso é uma história, velho. Isso é uma história que tem total sentido. Eu queria muito aprender novas coisas, assim, tipo assim, que a pessoa não me perguntasse. Eu odeio quando a pessoa fala assim, tava onde, tava fazendo o que e foi com quem. Meu irmão, eu já tava com 18 anos, minha mãe falando isso na minha cabeça, pô, tá cheio de gente aí que os pais estão, como é que chama? Mandando na vida deles. Estão mandando ainda, tem gente assim. E detalhe, dependendo da situação, a pessoa tá querendo tomar uma iniciativa diferente, ela não consegue porque a mente dela tá programada pra, tipo, lembra quando os pais falam muito na cabeça dos filhos que não é pra fazer isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e fica, não faça isso, não faça aquilo, você não merece, não, 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 não. Milhares de não na cabeça da criança, sabe o que acontece? A criança fica praticamente insegura, ela não acredita que se ela fizer alguma coisa diferente vai dar certo, ela não acredita no potencial dela mais, acaba tudo isso. E eu sempre falo, né, cara, olha só essa última história para finalizar aqui essa conversa. O meu filho, as pessoas veem o meu filho, né, falam assim, pô, por que não botou ele no futsal? Por que não bota ele na escolinha de futebol, tal, né? E sempre falam um esporte diferente, né, dessa nataçãozinha que meu filho tá fazendo. Meu filho tem a coordenação motora do caralho, velho. Ele sobe a escada aqui de casa, uma escadaria da porra. Ele tem 1 ano e 6 meses, tá? Ele, tipo assim, ele não dá mole de cair, ele não dá mole de despencar. Tem a lei da gravidade? Claro, tem a lei da gravidade. Ele não sabe, ele não conhece muito bem a lei da gravidade, tá? A lei da gravidade existe, né? Que é você pular de um muro alto, você pode quebrar as pernas ou pode cair e ficar tranquilo, não acontecer nada, né? Mas tem um impacto nisso. E meu filho, na nataçãozinha dele, ele vai pegando essa coordenação motora. Se pegar um lapisinho para ele rabiscar com a mão esquerda, e a mão direita ele faz. Se chutar a bola com força, ele só é perna esquerda, ele chuta. Se eu pedir para ele chutar com a direita, ele vai lá e chuta. E assim, essa questão de respiração, a natação ajuda muito a respirar, a coordenação motora na hora de respirar, a coordenação motora das pernas, dos braços, da hora de respirar, certo? E essa questão de ele se afogar um pouquinho isso é o que a gente passa na vida. A natação ensina muito sobre isso. Futebol, ele não ensina tanto essa questão de coordenação motora. Sinto muito lhe dizer, não tenho nada contra futebol. Joguei futebol várias vezes e eu fui um bostinha no futebol. Mas a natação, pra mim, meu irmão, é sinistra. É resistência. Você gera resistência no seu corpo, na sua mente, no seu cérebro. Você não fica mais fraco
saco de lidar com uma leitura, com isso, com aquilo, né? Porque a natação é praticamente uma sobrevivência. Todo mundo que começa a natação sente dificuldade ali na hora de respirar, de virar o pescoço no tempo certo, dar as 3 braçadas, vira o pescoço, sendo que você respira para um lado e respira para o outro, certo? E as pernadas, você só tem que dar as pernadas, que é... Não pode tirar o calcanhar. O calcanhar, ele bate só na superfície da água e volta. Bate na superfície da água e volta. Quando eu comecei, lembra da história que eu falei, que eu aprendi a nadar de qualquer jeito, batendo perna com a força da peste? O professor falou, ó, isso aí você tá gastando energia, tá? E aí, nadando do jeito certo, você vai ver, cara, que essa força que você tá usando, você vai deslizar, você vai nadar muito mais. E é isso. Hoje, o cara shapeado e eu vou lá, dou a nadada, né? A gente nada em equipe, às vezes no alto mar e na piscina. Na piscina é quando eu acordo 5h30 da manhã para nadar. E no alto mar é quando é sábado. Lá em Niterói, na Boa Viagem. Sábado, nadando, é o seguinte. Tô contando várias histórias, mano, mas eu gosto. Tudo aquilo que é ruim de contar é bom de passar. Ou seja, quando você tem uma história ruim aí guardada em você, compartilha. Tem uma pessoa que tá precisando ouvir isso e, né, era o insight necessário para ela fazer uma mudança na vida dela. E nessa natação lá em alto mar é o seguinte, quando a gente faz as travessias, não tô querendo me gabar não, mas eu nado aqui, faço a natação, né? E sempre, o bom da natação é que você aprende muitas técnicas. Aí quando você vai para alto mar, o alto mar, gente, pelo amor de Deus, não é ir pro mar aberto não, a gente realmente nada no mar aberto, mas é só ali na beirada da praia. Tem uma praia aqui top aqui, e aí a água, né, aquelas ondas, igual piscina também. E tem um grupo da gente nadando lá. Todo sábado. Tem várias equipes, né? É igual quando tem competição de alto mar nadando. Os caras não vai para alto mar nadando. Ele fica nadando ali na boia. Ali tem uma boia que é marcando né, a distância. Enfim. Quando eu fui nadar lá a última vez, eu levei um camarada que tá entrando no triatlo. Eu também sou gordinho, tá? Também sou gordinho, mas também eu não sou panguão, não. Panguão que a gente fala aqui no Rio de Janeiro é o cara lerdo nas paradas pra fazer, né? E aí eu fui fazer uma travessia, levei esse meu amigo, ele tá na questão de corrida, então ele hoje tá correndo 30 km aí, toda semana ele tá correndo 30 km, o moleque tá nojento na corrida. E eu levei ele. Meu irmão, ele sempre ficava pra trás. Aí eu fui, né, meu parceiro, eu nadando juntinho com ele ali e tal, não sei o que. Fui nadando com ele até chegar a outra ponta lá. Aí eu falei, ó, mano, a gente vai até a outra. A gente nada, gente. Olha só, desculpa dizer, acho que 3 km, às vezes nada 4. É, não parece, mas a gente nada. A gente vai nadando, vai conversando, aí vai nadando, vai conversando, para, conversa, tira foto. Ah, natação hoje em dia virou muito, no alto mar lá, pô, tá muito legal. E aí, esse meu colega falou, mano, caraca, velho, é muito cansativo, que é isso, que é aquilo, parará, cacete, velho, eu nunca imaginei que eu ia ficar tão cansado assim, cara. Aí eu falei, mano, eu também não consigo entender algumas coisas, né, porque tem a corrida e tem a natação. Aí, beleza, aí fomos, aí eu cheguei lá no final, falei, ó, mano, tem o seguinte, você pode falar pro professor lá que você quer sair pela areia, aí ele vai ter que dar uma volta pra ir lá pegar os itens dele, né, ou você fala pra ele que você quer ir no barquinho, que o professor tem até um barquinho pra algum aluno, né, der cãibra, passar mal, já bota no barco e mete o pé. Aí ele falou, não, tranquilo. Eu tenho acesso a isso, gente, porque na última empresa a gente ganhou o Gympass. Na época que lançou o Gympass, essa empresa já tinha até, porque ela é dinamarquesa, então já traz muito das ideias lá de fora pra cá, pro Brasil. E aí, o Gympass, né, eu tenho acesso até hoje, o Gympass. E o Gympass é aquilo, você tem acesso a várias modalidades. Eu já fui na acupuntura, já fiz fisioterapia, tudo usando Gympass, mano. Né? Pô, graças a Deus. Eu não tenho uma vida de rico, mas esse Gympass aí me possibilitou estar nos ambientes aí muito interessante, mano. Qualquer um hoje pode ter um Gympass, tá? Aí, eu nessa natação, né, tal, a gente tinha que retornar. Aí quando foi para retornar, o professor sempre falou, ó, pode largar o braço, pode largar, fica à vontade, vamos nadar, que não sei o quê. E tinha as 30 cabeças no mar. E eu vim e falei, pô, vou nadar. E eu nadando, meu irmão,
eu nadando, eu esqueço, você nadando no ambiente assim, natureza, né? Mar, tal, tudo acesso, um acesso mais tranquilo, tu esquece muita coisa. E eu nadando, 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 e eu ficava só assim na minha cabeça, esquece os outros, esquece os outros, esquece os outros, sabe? Aquela sensação de você esquecer os outros e ficar, né, tranquilo, pá. Esquece os outros, parceiro. Esquece. Igual eu falei com o meu colega, ó, vou nadar, tá tranquilo? Consegue vir juntinho com os caras? Consigo. Vai lá, mano. Fica à vontade. Eu falei, então tá, beleza. Tu se garante aí com, né? Tu se garante aí, eu me garanto aqui, parceiro. Enfim, vim nadando. Eu só lembro que quando eu dei a largada, eu não queria chegar em primeiro, não. Mas eu continuei nadando, 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 nadando. Meu irmão, alto mar, parece ser nada, nada e não sai do lugar. E eu nadava, nadava, nadava. Eu só via as pessoas ficando pra trás, assim, ó. Eu nadava, respirava, eu olhava, passando os outros. Nadava, respirava, passando. Quando eu fui ver, eu já tava no primeiro. E o professor passava com o barco assim perto de mim, dava uma olhada e falou: Jaftinho, segue, isso aí, segue. Aí beleza. Cara, aí a ficha caiu. Eu falei, caraca, mano. Eu tô sendo tão resistente assim, né? Chegar a um ponto de, pô, na natação, mano. Coisa que eu tinha maior dificuldade na minha vida. Nem imaginava ter, né? Porque depois de velho, né? Eu falei, caraca, natação, mano. Uma das paradas que eu sempre gostei na minha vida. E foi isso. Aí eu fui escolher isso pro meu filho. Eu não tô querendo me gabar. Meu filho tem a coordenação da peste. A gente brinca aqui, faz vários. Parece até um circo que a gente tá fazendo dentro de casa. Minha esposa olha, se caga de medo de acontecer alguma coisa, mas a gente brinca um entre o outro e tal. E essa questão de coordenação motora, né? E aí, cara, às vezes meu filho tropeça, cai sem querer, se machuca. Eu olho bem pra cara dele e fico assim, ó. O cara aconteceu o quê? Tá, não sei o que, brincando com ele, né? Eu não apavoro ele, falo, caraca, velho, meu Deus, porra, já falei pra você, não dá mole, não dou esses esporros não, eu sempre brinco com ele, eu sempre vejo ele cair, às vezes eu fico até sem graça na rua, atuar de um jeito diferente, que os outros tá acostumado, né, dar esporro, a criança caiu, o nego dá esporro, mano. Meu irmão, o que tem de adulto aí, tropeçando, caindo na vida, dando mole, e às vezes por um erro, cara, deixando de perseguir em frente, né? E é assim, mano. Se tu ser resiliente, né, uma situação, né? A técnica do karatê que o Bob Proctor fala, que é o tipo assim, quando você é atacado, quando alguém quer te rebaixar, falar alguma coisa que você não gosta, tem duas opções. Ou você absorve não. Ou você, né, para e analisa aquilo, tipo assim, a pessoa falou alguma coisa que você não gostou. Aí você pode muito bem falar assim pra ela, cala sua boca, que não sei o que, papapá, entrou numa discussão. E os dois saem perdendo, porque você não tem como você vencer uma briga querendo humilhar a outra. Então, hoje em dia, se a pessoa é igual eu trabalho com público, a pessoa fala, que não sei o que, não quero, não tenho interesse. Aí eu, show de bola, tranquilo. Show de bola, tranquilo. Deu uma risada ainda, lembra que eu falei que eu dava risada quando a minha coordenadora com cara de mal falava. Aí hoje eu dou risada quando o cara, né, me rejeita e tal. Mas não querendo tirar onda e sarro com a cara dele. É porque o cara de repente tá no mau dia. E eu não estou nesse mau dia. Eu não posso ficar no mau dia. Eu tenho que continuar, né? E assim é a vida. Você tem que continuar, independente do que aconteça. E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se quiser deixar alguma pergunta aí nos comentários, comentar de uma forma positiva, deixar um curtir aí que não te custa nada, mas vai me ajudar. E se inscrever no meu canal, você vai ver vários conteúdos interessantes como esse, que eu vou descobrir que vocês estão gostando sobre essas histórias. Se quiser ouvir outras histórias da pesada que eu já passei quando eu morava em Mato Grosso do Sul, as loucuras que quando eu era moleque lá, olha só retardadíssimo, mano. Morava na selva, meus colegas falam assim, caraca, velho, tu morava lá em Mato Grosso do Sul, no mato. Eu falei, cara, pode crer, eu morava na selva. Por quê? Lá em Mato Grosso do Sul, eu acordava de manhã, a nossa casa era janela com tela, porta com tela, porque era bicho, mano. Mato Grosso do Sul é cheio de bicho, velho. Barata farejeira, uma barata desse tamanho, irmão. A barata era desse tamanho lá em Mato Grosso do Sul. Ainda quer dizer. Por isso que o símbolo da cidade lá, quando você chega em Corumbá,
Tu vê um baratão, uma estátua, uma baratona lá. Imagina, uma baratona com um ferrão assim, ó, gigante. O ferrão, eles não atacam não, mas quando chega em você e te morde, parceiro, pode ter certeza que você tem que ir pro hospital, porque o ferrão dela, você vai ter febre, caganeira, tudo de ruim, tudo de ruim. Quem foi atacado por um baratão desse aí foi minha mãe. Carnaval. Aí é isso aí, cara. A gente vive numa selva, realmente. Então você tem que ser o quê? O leão, mas o leão que se protege das situações, ataca quando tem que atacar, faz o que tem que ser feito, né? Sobrevivência é isso. E eu espero que eu tenha te ajudado com essa história de sobrevivente aqui, porque passei por várias paradas e a gente ainda continua passando. É por isso que você tem que ser persistente. Capítulo persistência, você lê o capítulo persistência, você vai aprender muito. Você pode ler a Bíblia, eu também tenho a Bíblia. Eu sempre tô fazendo uma leitura da Bíblia e tal. Mas hoje o que eu me identifico ali é ler o Pense e Enriqueça, Pense e Enriqueça, Pense e Enriqueça. Sempre tô lendo Pense e Enriqueça. E assim vai. Aprendendo, a gente vai ajudando e ensinando, né? Só aprendendo que você pode ajudar e ensinar outras pessoas. Tamo junto, até o próximo vídeo.